Um adolescente de 14 anos foi morto ontem por volta de 9 da noite no bairro Kennedy. Segundo a Polícia Militar, Patrick Lopes de Oliveira foi atingido por um tiro na altura da costela. Testemunhas disseram ter ouvido o barulho dos disparos e visto o autor do crime fugir em uma moto. A polícia tem um suspeito, mas continua as investigações. E a polícia também recuperou um carro roubado e 8 armas de fogo que estavam em poder de 2 homens neste final de semana no município de Periquito. O carro e algumas das armas estavam com um dos rapazes. Durante a investigação, os policiais chegaram a outro suspeito que, além de outras 13 espingardas, tinha também materiais para produção de armas artesanais. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia. A família da menina de 6 anos que morreu no hospital municipal há cerca de 15 dias com suspeita de dengue hemorrágica ainda busca uma resposta por parte do hospital. Foram 3 internações e diagnósticos diferentes. A pequena Ana Carolina morreu no último dia 22 de fevereiro após dar entrada 3 vezes no setor de pediatria do hospital municipal. Segundo a mãe, na primeira ida ao municipal, o médico receitou vários medicamentos, liberou a criança e disse que ela estava com outro problema, bem diferente da dengue. No primeiro dia que eu levei ela ali naquele hospital, se o médico tivesse ali receitado para ela um exame, eu tinha certeza que ele teria constado a enfermidade que estava assolando ela. Só que ele tratou o caso dela com bronquite asmática alérgica. Ali ele pegou, analisou, mandou a enfermeira analisar ela, deu uma injeção para cortar a febre. E esse foi o atendimento da minha filha que ela teve no primeiro dia. Já em casa, fazendo uso dos remédios, o estado de saúde da menina teve algumas complicações. Elaine retornou com Ana ao hospital, sendo atendida desta vez por outro médico, que, de acordo com ela, agiu parecido com o primeiro. Mãe e filha voltaram para casa sem muitas respostas. Eu cheguei ali em casa com ela estava muito mal, retornei novamente para o hospital. Ali veio o caso, a doutora Hélia atender ela. Também não receitou um exame para ela. Ali deixou ela de observação a noite toda. Quando foi 7 da manhã na segunda-feira, ela deu alta para minha filha e disse que minha filha estava bem. No último dia 21 de fevereiro, Ana foi trazida novamente ao hospital. Um terceiro médico recebeu a criança e constatou o estado de saúde gravíssimo. Foi a terceira e última vez que Ana passou por essa porta. No dia seguinte, ela não resistiu e morreu. A mãe busca uma explicação. Para ela, os médicos não realizaram os procedimentos corretos na criança. Eu reclamo dessa queixa toda porque o testado óbito dela veio a causa da morte como febre hemorrágica. E a minha queixa também, me revolta muito também, é essa causa, que ela no primeiro dia que ela tivesse tido o atendimento que ela precisaria, minha filha não teria sofrido tanto que ela veio sofrer. E com isso tudo, eu peço justiça, porque se continuar desta forma, muitas crianças também vão levar à morte. A direção clínica do hospital disse que todos os procedimentos foram realizados gradativamente, conforme o quadro clínico da paciente. Mas ainda vai ser feito a divulgação de um diagnóstico conclusivo sobre a morte da menina. Esses casos são classificados de acordo com a gravidade. Você tem um caso leve, você vai fazer medidas comuns, medidas básicas mesmo no atendimento. Quando você tem um caso que está sugerindo uma gravidade maior, de moderada intensidade ou de grave intensidade, é um caso que você tem que ter cuidados bem maiores, claro, sem dúvida. E pelo que foi visto do atendimento, nos 2 primeiros atendimentos, o caso da criança não denotava ainda sinais de gravidade, o que já ocorreu no 3º atendimento. Esse sim é quando a criança chegou, parece que chegou já num estado de uma gravidade maior, e o profissional tomou as medidas adequadas no nosso entendimento. O diagnóstico não está confirmado, ele aguarda exames para confirmação, e são casos de difíceis diagnóstico mesmo, de evolução muito rápida. Graças a Deus, são casos pouco frequentes. São casos que ocorrem, mas são casos pouco frequentes, porque são casos de difícil diagnóstico mesmo. Essa médica explica o que é a dengue e quais tipos já circulam no país.
A dengue é uma virose febril, tá? Uma doença febril, potencialmente fatal, que já está epidêmica no Brasil e principalmente na nossa região há vários anos, né? A gente tem tido epidemias anuais dessa virose e a gente tem que estar tomando cuidado porque, como eu disse, ela é potencialmente fatal, ou seja, ela pode levar a óbito. No caso de idosos e crianças, ela ressalta que os cuidados devem ser redobrados e, caso exista a suspeita de dengue hemorrágica, para todos é recomendado a internação imediata. A criança, ela tem o sistema imunológico dela ainda imaturo, né? Não apto a responder tão bem a qualquer virose, qualquer doença, como exemplo a dengue, e já o idoso, ele já tem o sistema imunológico dele enfraquecido, digamos assim, pela idade e talvez também, como a maioria já está acometido com alguma outra doença, uma diabetes, uma pressão alta, algum problema de rim, né? Então, isso daí já vai dificultar para ele responder bem ao tratamento. É muito importante o repouso, a hidratação, um direcionamento correto e o uso dos medicamentos que forem receitados para essa pessoa, né? Você tem que saber que tem medicamentos que não podem ser usados, como a gente sabe, os anti-inflamatórios, né? Então, o medicamento tem que ser também bem orientado, além do repouso de uma boa hidratação. O Jornal das 7 de hoje fica por aqui. Uma boa noite, até amanhã.